Vai ficar aqui a live, galera. Já tô. Só lembrar que a gente vai falar sobre planejamento, né? Ussa! Tudo bom, Gabriel? Vamos falar aqui sobre planejamento. Planejamento aí de treino, né? Tema bem interessante aí, um tema bem. Na verdade, você tem muitas perguntas, né? A galera sempre me pergunta muito sobre isso. Tudo bom? Vamos que vamos. Vamos falar um pouco sobre planejamento de treino? Os. Então, galera, fiz umas anotaçõezinhas aqui para não me perder. Henrique, tudo bom, Arnaldo? Denilson Pimenta. Agora, responsabilidade aqui. Grande Paulinho, a gente vai falar sobre planejamento de treino, né? E aí a gente acaba entrando um pouco também em organização, né? A organização de planilha, a gente pode falar um pouco sobre competição. É bem interessante, é um tema muito comum, né? E, na verdade, sim, muitas dúvidas. Vamos lá, galera? Tranquilo? Só bota um aqui, estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pode ser um também, né? Um alô pro DJ Marcos Souza. Alô, ô. Beleza. Show, show. Então, galera, a gente. Os, que bom, Arnaldo. Então, assim, antes da gente começar o conteúdo aqui de fato, né? É, Arem, Arembepe para Bahia. Os. Então, antes de começar o conteúdo de fato, só para a gente entender aqui uma ideia, né, geral sobre planejamento, né? Quando a gente fala de condicionamento, hoje eu até estava conversando com um aluno por acaso sobre isso. Quando a gente pensa em planejamento, né, a gente tem que pensar de uma forma geral, né, qual o caminho que a gente quer seguir até o final. Por exemplo, eu tenho trabalhado, tem 2, 3 semanas que a gente está trabalhando lá no CTVA, guarda laçada e guarda-aranha, né? E aí uma das características dessas posições, tecnicamente, né, é que elas também servem como transição. E não necessariamente só como a guarda de fato que você quer fazer. Por que eu estou falando isso? Porque ela vai ser a ligação entre o ponto A e um ponto B, né? Quando você quer transitar de uma situação, por exemplo, de uma guarda fechada para uma outra guarda, às vezes a guarda que você vai fazer é, por exemplo, uma guarda-aranha ou uma guarda-laçada. Então ela está servindo de transição. O que ela é? Ela é o ponto de ligação entre esses dois pontos. O planejamento é o ponto de ligação do que você está hoje, do que você vai estar aqui um tempo. Então, tudo que você fizer nesse meio tempo aí, nesse processo, vai definir de fato os resultados. André, Salvador, Bahia, ó, show de bola. Beleza? Então, assim, o planejamento é basicamente isso, é a transição, né, do que você é hoje para o que você vai estar amanhã. Um erro, assim, acho que bem comum de planejamento é a pessoa imaginar algo, que era até isso que eu estava falando com o aluno. Por exemplo, a pessoa precisa de potência. Você, por acaso, identificou ou analisou mesmo ali, e a pessoa precisa de potência. Aí, se você ficar trabalhando só potência, não necessariamente você vai melhorar o rendimento dela no final do teu planejamento. Porque você pode exagerar, né, no tempo sobre aquele estímulo e você não está organizando as outras coisas que interferem no potência. Só está trabalhando o treinamento de potência em si. Mas existem outras variáveis para o treinamento, principalmente pensando em jiu-jitsu, que não necessariamente é a valência física que você quer treinar. Por exemplo, eu não tenho que ser forte, né? Pensa comigo, espera o final da frase, tá? Eu tenho que ser forte para o jiu-jitsu, beleza? Por exemplo, adianta eu levantar, concorda comigo, né? Que uma pessoa que levanta, sei lá, 100 quilos no supino é uma pessoa forte?
concorda. Mas se ela não consegue traduzir essa força para o jiu-jitsu, ela é forte no jiu-jitsu? Não. Então ela tem força, porém ela não tem força aplicada. Então isso também é muito importante. Às vezes as pessoas focam em treinamento, principalmente na parte física, de treinar apenas uma capacidade física e ela esquece, né, ou não dá atenção para transformar essa capacidade física em funcional para a luta, tá? Não confunda com treinamento funcional não, tá? Tô falando funcional no sentido de que ela funcione exatamente na luta. Então, assim, adianta ter muito músculo para lutar? Não. Então, treinar hipertrofia é a melhor opção para ganhar força? De repente não vai ser. Beleza? Porque a ideia não é o volume muscular, mas é a capacidade de você aplicar essa força na luta. Tranquilo? Vamos lá? Já foi aqui um... Deixa eu clicar aqui para ver se parece tempo para mim. Show. Aqui. Vamos lá. A primeira coisa quando eu penso em planejamento é o objetivo. Tranquilo? Então, o que seria isso? O que você quer, né? Ou o que teu aluno quer no final? O que você quer no sentido... Pensa numa turma de jiu-jitsu, tá? Eu estou numa turma de jiu-jitsu. O que eu quero? Eu estou começando agora o planejamento da minha turma e eu quero que daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, a minha turma seja capaz de... Deixa eu só... Eu acho que está ativada a caixinha de pergunta, porque depois eu posso acabar perdendo. Daqui a pouco eu vou começar a responder algumas perguntas. Aí, Michel, pergunta de novo, por favor. Vamos lá. Então, eu tenho que pensar, daqui a tanto tempo, o meu aluno ou a minha turma, né, vai ser capaz de... Aí, o que é capaz de? Sei lá, aguentar 10 treinos, aguentar 5 treinos, 5 treinos que eu falo rola, tá? Aguentar 5 rolas, aguentar 4 rolas, ou ela vai ser capaz de conseguir subir uma escada sem ficar ofegante, por exemplo. Mas o que isso tem a ver com jiu-jitsu? Tem tudo a ver, porque se eu estou falando de uma turma, eu posso estar trabalhando com uma pessoa, por exemplo, que está voltando de cirurgia, ou uma pessoa que é sedentária extrema, ou uma pessoa que tem um sobrepeso extremo também, obesidade num grau muito alto. Posso estar pensando também numa pessoa que é cardíaca, né? Tem um problema cardíaco, e aí através do meu jiu-jitsu eu vou melhorar a capacidade dessa pessoa. Tranquilo? Então, de repente, daqui a tanto tempo, ou se eu estiver planejando específico para aquela pessoa, eu posso ter o objetivo de daqui a 3 meses ela ser capaz de subir uma escada sem ficar ofegante. Concorda comigo? Tranquilo? Isso é muito importante. Olha só, olha o que a gente fez agora. A gente pegou o jiu-jitsu para ajudar, né, na caminhada aí contra uma patologia. E isso vai acontecer ou acontece da forma mais simples possível na nossa aula e a gente nem percebe. Então, eu tenho que imaginar que daqui a tanto tempo eu vou ser capaz de, ou daqui a tanto tempo a minha turma vai ser capaz de, né? Aí eu monto eu tenho o meu objetivo e aí eu vou criar a estratégia para isso. Quando eu penso em competição, né, eu penso quando eu penso em competição, eu penso que daqui a pensar no Mundial, que é o mais comum, a maior competição pra gente aí no jiu-jitsu, né? Então, daqui a 1 ano, eu vou ser capaz de fazer 5 lutas no Mundial, que se é o caso da minha categoria, fazer 5 lutas no Mundial, né, com o máximo de ímpeto na luta, né? Com o máximo de potência, com o máximo de explosão, com o máximo das minhas capacidades físicas para o jiu-jitsu. Beleza? O Xiaomi conseguiu entender essa ideia? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, não se planeja sem objetivo. Aí, por exemplo, se o objetivo for competição, tá? A gente precisa seguir uns caminhos, tá? Se o objetivo não for competição, a gente só tem esse objetivo principal. Então, por exemplo, o objetivo, como eu falei, era uma questão de uma patologia, uma questão de uma incapacidade física, né? Então, se o objetivo é esse, é mais simples porque eu tenho um ciclo todo só para isso, ok? Meu aluno não vai competir, meu aluno é só praticante e eu quero, ele tá chegando para mim sedentário, sei lá, fumante, tá com problema respiratório, tá cheio de problema. E eu quero, o cara começou no aquecimento, eu já tive um aluno assim,
que no aquecimento, tá, uma movimentaçãozinha leve ali, ele já ficava ofegante, botava a mão no joelho, ele não aguentava terminar um aquecimento, né? Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, então meu aquecimento era esse aquecimento global, né? Era polichinelo, as paradas assim. Não vou entrar muito nisso hoje não, tá, galera? A não ser que tenha uma pergunta no final. Mas, e aí eu, sei lá, botei 20 polichinelo e o cara com 10, com 5 ele já tava com a mão, não aguentava mesmo. E aí na hora da atividade em si, treinando técnica ele ficava ofegante. Na primeira vez que eu coloquei ele para fazer um rola, com 2 minutos ele parecia que ia morrer. O que acontece? Esse cara é nítido, que o meu primeiro objetivo é criar uma estrutura dentro da minha aula que permita para esse indivíduo, né, para essa pessoa, conseguir pelo menos terminar um rola. Se ele conseguir terminar um rola de 5 minutos, é uma grande vitória. Concorda comigo? Então eu tenho que criar estratégias para que essa pessoa consiga chegar a terminar um rola. Quanto tempo, Lúcio? Estipula um tempo e faz o planejamento para essa pessoa. Poxa, Lúcio, mas é uma aula coletiva e eu tenho vários alunos com vários problemas. Como é que a gente faz? Eu pego o pior problema, né? Os objetivos, por exemplo, tem objetivos que eu posso meio que juntar, não é? Uma pessoa que tá sedentária extrema, ela pode estar junto, né, na mesma linha. Minha cachorra acaba de entrar na sala. Vem cá, Cacau. Na mesma linha que uma pessoa, por exemplo, que está voltando de lesão, que teve um pós-cirúrgico muito forte, beleza? Concorda comigo? Então, essas pessoas eu posso meio que focar ali como se fosse um grupo e dentro desse grupo tentar personalizar da melhor forma possível, ok? Uma aula coletiva, a gente às vezes acaba não conseguindo ser totalmente individual, mas a gente consegue individualizar muitas coisas. Objetivo. Se for competição, vamos para o segundo passo. O primeiro foi o objetivo, o segundo é escolher a competição, né? Escolher as competições alvo e as competições secundárias ou terceiro. Então, vamos lá. Eu falei do mundial, né? Então o Lúcio vai competir, aí você vai lá, vai montar um planejamento aqui pro Lúcio. Aí eu chego para você e falo, ó, eu sou Master 2, né? Domingo passado eu fiz 38 anos. Então, eu sou Master 2. Eu tenho algumas lesões. Aí eu vou começar a falar das lesões. Então, eu tenho lesão no pé, eu tenho lesão na mão. Eu tenho muito problema com a pegada. Minha mão dói muito, né? Por que isso é importante saber isso? Porque você vai ter que medir alguns tipos de movimentos que você vai fazer e entender também algumas reações que eu vou ter, né? Eu tenho problemas no joelho, tenho lombalgia, tenho problema no quadril, tenho problema na cervical. Eu tive um choque medular, às vezes meu braço desliga, né? Eu tenho uma costela, né, que me incomoda ainda hoje. Nossa, se eu continuar a falar, vai ter gente que vai chorar. Então eu vou mapear para a pessoa os meus problemas. E aí, né, ela vai começar a falar assim, beleza, Lúcio, quais as competições que você vai lutar? Eu falo assim, cara, com todos esses problemas, eu quero meu foco no Mundial e eu quero meu foco no Brasileiro. São as duas competições que são bem atrativas, né, pra gente. Eu não luto, ainda não lutei o europeu e tal. Então botei duas competições. Aí eu falei assim, não vai lutar mais nada? Vou. Eu vou lutar um Rio FAO, um Rio Inter, e um brasileiro de equipe e o internacional. Mas essas competições que eu falei, Rio FAO, Rio Inter, tá? E brasileiro de equipe, não são minhas competições principais, né? O meu foco principal é o Mundial e o brasileiro é um grande foco que está no meio. Mas se eu tiver que, de repente, passar por cima do brasileiro e até perder por não estar com condicionamento para focar no Mundial, eu vou fazer, porque meu foco é ser campeão mundial. Consegue entender isso? Claro que aqui, por exemplo, Master, como a distância é muito grande, dá para fazer um ciclo pro brasileiro e fazer outro pro Mundial tranquilamente. Isso, consigo entender isso? Então eu mapeei quais são as minhas competições principais, né? Meu foco principal, uma competição que é principal, mas dependendo da situação ela pode se tornar secundária, que é o brasileiro, mas meu foco principal é o mundial. E falei que o
Rio Inter ou Rio FAO, né? O Internacional e o Brasileiro de Equipe são competições que eu vou lutar, mas elas são competições secundárias, assim. Apesar de serem fortes, tá? Não é o meu objetivo. E o que isso importa, Lúcio, para mim? Porque na minha planilha, no meu planejamento, como a gente está falando aqui, tá? Se eu tiver que passar por cima delas, ouça, Alexandre, se eu tiver que passar por cima dessas competições, treinando forte, eu vou passar. Então, na minha planilha de treino, por exemplo, eu vou lutar o Rio FAO, mas dependendo de como tiver o planejamento, se eu tiver que treinar forte, eu vou treinar forte até o penúltimo dia, ou se dependendo do que for, do que a gente planejou, até um dia antes da competição. Porque eu não quero chegar, quer dizer, meu objetivo principal é chegar no brasileiro, como eu falei, em primeira instância e depois o mundial. Agora, o brasileiro não. Para o brasileiro, eu vou ter que descansar a semana da competição. Então, a semana da competição ela vai ser diferenciada. Eu tenho que dar uma atenção para ela. E no mundial também. Mas se tudo der certo, as minhas 2 semanas perto do mundial vão ser bem diferentes. Porque se tudo der certo no meu planejamento, até lá eu já consegui o que eu queria. Eu estou só na manutenção da minha melhor performance. Tranquilo até aqui? Dá um joinha aí só para eu saber se está tranquilo, galera. E pode ser que eu tô viajando aqui demais e não estão acompanhando. Falei de objetivo, falei de escolha de competição. Dentro da escolha de competição, eu falei que as principais e as secundárias. Existem outras? Existem. Pode ter de terceira importância, e aí vai depender, tá? Depende de muitas coisas, mas no geral a gente escolhe duas. Não aconselho ninguém, tá? Competir várias competições uma atrás da outra, porque a competição é um risco de lesão. Gabriel. Beleza, galera? Tranquilo? Então, escolhi meu objetivo, escolhi as competições e agora eu acho que essa parte aqui, eu tenho uma dica que é simplesona, mas eu acho fantástica, que é contar as semanas. Cara, às vezes o cara fala assim, quanto tempo você tem? Eu tenho 3 meses. Tá, beleza. Soa de um jeito. Conta a semana, cara. Isso, anota essa dica. Quando a galera que faz o curso presencial comigo, eu até falo isso. E aí, às vezes as pessoas se assustam. Se eu não me engano, no curso online tem essa dica, mas o que eu faço? Papel. Aí eu falo assim, são quantas semanas? Vou botar aqui 10 semanas só pra gente pensar rápido, tá? Aí eu boto assim, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloco, dá pra ver aqui? Eu escrevi rápido, aí não vai reclamar da minha letra não, hein? Ó, eu boto 1, 2, 3, 4, 5. Sabe por quê? Por incrível que pareça, quando eu olho para isso aqui, eu tenho uma visão geral de um percurso. É diferente de eu botar assim, ó. Botar aqui só. Tô gastando folha no meu caderno. É diferente de eu botar 10. Eu botar 10 aqui, tá vendo essa visão? Agora, olha essa visão aqui. Você não tem uma ideia de um percurso? Cara, isso faz maior diferença. Às vezes, hoje eu faço numa planilha, né? Mas eu gosto muito de rabiscar. Vou mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é um caderno que eu tenho de rabisco. Ó, eu gosto muito de rabiscar. Então, quando eu tenho uma ideia, eu venho pro meu caderninho aqui, ó, e eu fico rabiscando as minhas ideias, ó. Aqui já tem algumas ideias fantásticas que estão vindo por aí. Mas por que isso é importante, né? Porque eu consigo visualizar a minha ideia. No caso aqui que a gente está falando de treinamento, eu consigo visualizar o processo todo. Daqui a pouco eu vou responder as perguntas, por favor, anota aí e me faça daqui a pouco, tá? Então, ó, de 1 a 10, ok? De 1 a 10. Aí, olha só o que eu vou fazer quando eu quiser separar a próxima etapa. Então, eu fiz a contagem da semana. Conta exatamente as semanas. Vai lá tem sites que você bota lá no Google, você já acha separadinho, direitinho com a contagem das semanas. Você vai ser muito exato quando você faz isso. E aí você tem lá, né? Quando você olhar, agora você tem que escolher a melhor estratégia para isso que você tem. Você tem um objetivo
eu tenho as competições, agora eu tenho que ter as estratégias. O que que eu vou fazer com isso, né? Ah, poxa, eu tenho pouco tempo, eu tenho 10 semanas, que é o que a gente tá, é a lógica que a gente tem aqui, tá? Eu tenho 10 semanas, o que que eu vou fazer? Pô, o cara tá mal, tá vindo aí de um tempo parado, ou treinando mal, ou treinando muito abaixo. Pô, o Lúcio precisa fazer 5 lutas e hoje ele tá aguentando 2. Ele precisa de uma base, né? Ele precisa de que eu crie uma base nele. E aí você. Então eu tenho que, um momento inicial, eu tenho que preparar o organismo do Lúcio, porque mais à frente eu vou dar uma porrada no organismo dele, somente quando o tempo é menor, eu vou dar uma porrada no organismo dele, que isso vai assustar a fisiologia dele. E ele precisa estar preparado para isso. Consegue entender essa dificuldade? Isso é muito importante. Às vezes, tem gente aqui que está acompanhando aqui que eu monto treino. Às vezes, inicialmente, a pessoa me procura e eu monto um treinamento super simples, né? Ali. E a pessoa, é isso mesmo, né? Porque normalmente as pessoas me procuram pelas minhas ideias revolucionárias, pelas minhas viagens, né? Pela forma como eu penso, diferente. E aí, quando eu começo um treinamento, eu começo um treinamento super simples, né? A pessoa, é isso mesmo? É dessa forma mesmo, essa aqui? Eu falei, é. Por quê? Porque eu preciso preparar o seu organismo para receber eu preciso preparar o meu organismo para receber a pancada lá na frente. Se eu chegar já dando pancada, a chance de lesão é muito grande. Entendeu? Então, se eu começar a dar porrada no organismo do aluno, a chance de lesão é muito grande. E eu estou falando que ele nem está preparado. Vamos fazer uma comparaçãozinha com a terra. Se eu pegar, eu gosto, essa é ótima. Se eu pegar uma semente agora e plantar numa terra, chegar num lugar qualquer e plantar, pode ser que, pô, deu uma árvore fantástica, fruto fantástico. Mas eu sei como é que tá a terra? Não. Então, se eu não sei, prepara. Porque a partir do momento que você prepara, você sabe o que está acontecendo ali. Você sabe o que pode dar. Então, se eu não sei o que tem na terra e eu planto, a árvore que vai dar pode dar uma árvore fantástica, porque a terra realmente estava muito boa, ou pode dar uma árvore ruim, porque a terra não estava boa. Se eu não sei, né, se eu não conheço, eu preparo. Eu vou lá, vou cavar, vou afofar, vou jogar adubo, vou preparar, vou fazer toda a preparação ali e depois eu planto a minha semente. Concorda comigo que se eu fiz isso, quando eu planto a semente, a chance de dar o fruto melhor, de dar uma árvore mais bonita e saudável é maior? É isso que você vai fazer com o organismo do seu aluno. Cara, não tem como chutar muito em relação a isso. Eu prefiro estar no controle de todo o processo. Eu puxar e eu empurrar ali o organismo do meu aluno para onde eu quero. Eu não gosto de surfar no que já tá, porque às vezes eu não sei como é que tá e a chance de dar errado é muito grande, beleza? Então quando eu começo, por isso que normalmente, né, eu sempre falo, pô, a gente precisa de tempo para trabalhar, porque acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa, seja no jiu-jitsu, seja na preparação física, é entender o organismo do aluno. E o teu aluno de jiu-jitsu, por exemplo, ele precisa entender, tá? Ele precisa entender que a continuidade de treinamento é fundamental. E o feedback que ele vai te dar desse treinamento é tão fundamental quanto ou mais. Beleza? Por quê? Porque a partir daí, pô, eu bolei um treino sinistrão. Não sei se o Denilson ainda tá aqui. Se o Denilson estiver aí, dá um ok, por favor. Uma vez eu bolei um treino que pra mim era muito forte. Aí o Denilson foi na aula. Aí o Denilson estava lá na aula de jiu-jitsu, né? Aí durante o treinamento eu vi, pra mim ia ser aquele, sabe aquele dia que é 10, que é o maluco que sai vomitando? E eu percebi que eu já estava no meio do treinamento, todo mundo já muito desgastado, e o Denilson ainda não estava ainda nem nos 60% dele, né? Aí eu falei assim, pô, vou ter que aumentar. E imediatamente eu criei outras estratégias de intensidade, que isso também é fundamental, você entender esse processo, para que o organismo do Denilson, com um pouquinho mais de treinos, né, chegasse exatamente onde eu queria. Então, eu já mudei a estratégia para o Denilson, não para a turma, e aí a gente continuou. Não sei se ele vai lembrar, mas foi um dia que ele ficou muito mal, até para tirar foto ele estava mal-humorado. Aí, então, isso é muito importante. Você conhecer o seu atleta, né? E conseguir alcançar ele.
Cara, como eu falei, o Denilson, a gente já tava um tempo, ele já fazia preparação física comigo. Nesse dia eu tava puxando treino de jiu-jitsu, ele treinou, né? E eu já conheci o organismo do Denilson. Nesse caso, né, eu imaginei uma coisa, mas o organismo dele tava respondendo muito bem no dia. E aí eu dei uma subidinha na intensidade. O que eu fiz? Eu mudei as estratégias de intensidade para que o organismo dele chegasse onde eu queria. Isso é muito importante. Mas isso, galera, é com o tempo. O feeling do professor é com o tempo. Não tem como o cara entrar hoje na tua aula e você só ouviu, só conversava com ele e ter noção do que ele realmente pode te trazer de resposta ali. Então, quanto mais tempo você está com o seu aluno, mais você conhece. Por isso que o planejamento é fundamental, ficar trocando esses feedback. Tranquilo? Então, aí eu escolhi lá que o Lúcio vai fazer 4 semanas, tá? 4 semanas de preparação inicial, que eu vou preparar o organismo dele, beleza? Tô botando o nome aqui só pra gente entender. Olha aqui, as minhas 4 semanas, tá vendo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Rabisquei aqui, tá vendo? Aí quando eu olho pra isso, eu tô vendo, quando eu olho pra isso aqui, eu tô vendo o que são 4 semanas, de fato. Como tem uma proporção de distância, quando eu olho, o meu cérebro sabe o quanto aquilo ali tá ocupando da minha tabela. Consegue entender isso? Como é uma dicasinha simples, mas pode fazer a diferença? É diferente de eu botar assim, 4 semanas, preparação inicial. O meu cérebro não está conseguindo ter a dimensão da ocupação que isso tem na minha planilha. Quando eu faço isso aqui, ele tem. Beleza? Aí eu vou lá. Pô, isso aqui, quem inventou isso aqui é show, né? Uma caneta com várias cores. Aí eu vou lá e aí eu tenho 10 semanas. Na 10ª semana é a competição que a gente está estudando aqui, tá? Eu vou pegar as 5, 6 e 7. Botar ali a parte intermediária. Então, eu vou rabiscar aqui com verde. Tá? Então, dá pra ver aí? Tranquilo? Consegue ver, galera? Então, ó, repara que aqui, tá vendo? Eu tenho uma noção de ocupação de espaço. Quando eu olho isso aqui vazio, eu sei o quanto que me falta. Aí eu vou fazer aqui, ó, 7, né? 8 e 9, vou botar aquela lapidação ali final, tá? Que é a parte final ali do treino. Normalmente a gente trabalha exatamente com o tempo que o aluno quer. Não é sempre essa quantidade, não. Eu só estou fazendo isso porque eu tenho 10 semanas. E a 10ª semana é minha competição final. E a minha 10ª semana é minha competição final, ok? Quando eu olho isso aqui, dá pra ver? Aí. Quando eu olho isso aqui, tá vendo que eu tenho noção de profundidade? Eu consigo olhar e reparar quanto cada fase dessa tá ocupando a minha planilha. Conseguiu ver, galera? Bota um joinha aí, por favor. Osse. Conseguiu ver aqui a minha... Tá tranquilo aqui? Osse. Beleza, galera? Conseguiu ver? Coloca aí pra mim, por favor, só pra... Isso aqui é a mais alta tecnologia do mundo, né? Que é o papel e a caneta. Show! Conseguiram entender a ideia? Quando eu falo, quando eu escolho Isso, Kleber, é o macrociclo. É um nome um pouco mais pesado pra gente falar. Mas é essa a ideia mesmo. Beleza, galera? Tranquilo? Poxa, Lúcio, isso faz a diferença? Total. Muito, 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 muito. Tá? Porque... Galera, tem uma caixinha de pergunta aí. Pode botar as perguntas boas, ideia que aí fica já aí. Melhor... Facilita depois pra caramba. Gabriel, mais ou menos, quem entendeu mais ou menos? Então, Gabriel, eu escolhi o objetivo, tá? Depois eu escolhi as competições. Nesse caso aqui, é totalmente high-tech. Nesse caso aqui, eu escolhi os objetivos, escolhi as competições, né? Eu escolhi qual competição é a principal, qual é a final. Eu dei um exemplo aqui de 10 semanas, tenho que montar um planejamento para 10 semanas. Aí eu falei que eu tinha que escolher as estratégias, tá? E agora, para esse indivíduo aqui,
fictício, que é o Lúcio, que tem 10 semanas para lutar. Eu percebi que ele estava precisando de uma preparação inicial do organismo dele. Então eu escolhi 4 semanas para preparar o organismo dele. O que é preparar o organismo? É dar uma carga de treinos de algumas capacidades físicas que são base para a modalidade, tá? E aí tem algumas formas de fazer isso, tá? Depois, por exemplo, se pensar na aula de jiu-jitsu aí, normalmente, tá? Nessa fase inicial, o que eu vou fazer? Eu vou dar muito mais na minha planilha de treino, treinos longos do que treinos curtos. Como assim, Lúcio? O Lúcio luta 5 minutos. Mas nessa fase inicial, 5 minutos é uma das poucas coisas que eu vou lutar. Eu vou treinar muito mais, tá? Treinos de 10, 15, 20, 30, meia hora, 40 minutos, né? Dependendo de quem seja, tá? Do que treinos de 5. Consegue entender isso? Lúcio, mas você não vai lutar assim na competição. Sim, eu não vou lutar assim na competição, mas a gente está longe da competição. A gente tem tempo para transformar o organismo e depois direcionar o organismo. Consegue entender isso? Então, inicialmente, uma das poucas coisas que eu vou fazer é lutar exatamente no meu tempo de luta. E isso é uma coisa que poucos professores fazem, né? E tem uma lógica muito, muito importante. A Alexandre é uma das pessoas que confiam aí no meu trabalho e a gente está fazendo esse caminho, né, Alexandre? Muito bom. Conseguir entender isso. E aí depois, quando a gente vai para o segundo momento, eu já desço mais esses treinos longos, eles já diminuem um pouco essa amplitude de tempo, né? E aí já entra mais treinos medianos e treinos curtos. Mas tem treinos longos em alguns momentos, mas entram mais treinos medianos e treinos curtos. E quando chega nas 2 semanas da competição, se treina muito exatamente como eu vou lutar na competição. Para esse tempo aqui. Se fosse 40 semanas, esses tempos estariam muito mais ampliados. E esse finalzinho aqui com certeza mais ampliado. Tá? Se depois dessa 10ª semana eu tivesse mais 4 semanas para uma outra competição muito importante também, eu não precisaria passar por essa fase inicial, porque ela já foi bem grande aqui e o outro ciclo está colado nesse. Beleza? Isso também é uma sacada aí que a gente vai pegando com o tempo. Tranquilo? Então falei de objetivo, falei de escolha da semana, falei de estratégia, né? E dei uma entradinha aqui. Tá fluindo, show de bola. Dei uma entrada aqui em volume, né? Intensidade e densidade. A grande pergunta, galera, quando alguém faz, é o quanto treinar. Quanto que eu tenho que treinar, Lúcio? Quanto que tem que se treinar para ser campeão mundial? Eu tenho que treinar igual fulano de tal? Sim, não, talvez. Depende muito do teu organismo. Cara, eu posso falar isso com toda certeza. Se pegar minha planilha de treino toda, tá? De 1 ano pro Mundial, ou até de 2 anos, porque a comparação foi de 2019. Eu treinei muito menos. Se pegar a planilha toda, tá? Planilha toda. Eu treinei muito menos do que, sei lá, talvez 90% dos caras que eu lutei. Isso com certeza absoluta. Absoluta, absoluta. Eu treinei muito menos do que a maioria dos caras que eu lutei. Agora, dependendo da minha fase, se pegar de repente a minha fase de maior volume, eu treinei muito mais do que qualquer um deles. Consegue entender isso? Se pegar a planilha toda, somando toda a minha planilha, eu treinei muito menos que qualquer um deles. Se pegar uma fase de alto volume, né, as fases que eu botei que tinham bastante volume, eu treinei absurdamente mais do que qualquer um deles. Por que isso? Planejado. Não é um chute. Vou treinar agora pra caraca e eu vou ganhar condicionamento. Não existe isso. Tá? Não, o tempo de treino não depende da individualidade biológica. Tá? Por quê? Porque eu preciso de uma adaptação específica. Agora, a quantidade de treino depende da individualidade biológica. Não sei se consigo entender isso. Por que o tempo de treino não depende? Porque eu vou lutar 5 minutos. Eu vou lutar o Mundial, eu falei que eu vou lutar o Mundial e eu vou lutar 5 minutos. Mas e se eu não aguentar lutar 5 minutos? Então não luto o Mundial. Consegue entender isso?
Porque eu preciso ter condições de aguentar os 5 minutos. Ah, mas e se não der? Tem que dar. Estou falando de competição, tem que dar. Eu tenho que montar um planejamento, aí o teu professor de jiu-jitsu, teu preparador físico, quebra a cabeça com isso. Vocês têm que dar do jeito deles, beleza? Você consegue entender essa diferença? Não é quando eu penso em quantidade de treino, é individualidade biológica. A individualidade biológica do Lúcio não permite mais alguns tipos de treino. Eu não faço mais esse tipo de treino. Exagero todo dia, como eu fazia quando eu era mais novo. Porque se eu treinar como os caras que lutam comigo treinam, eu não consigo lutar mais. Por causa das minhas lesões. Quem me acompanha no dia a dia sabe. Agora, uma planilha de treino bem elaborada me faz, em alguns momentos, treinar absurdamente alto, em outros momentos, treinar absurdamente baixo. Beleza? Isso é muito importante a gente entender, porque isso dá o condicionamento do teu aluno e é treinar na quantidade exata para você. Tá? Agora, o tempo do treino, o tempo que eu tenho que conseguir lutar, quem te dá isso aí é a federação que você vai lutar. No meu caso, eu luto a IBJJF, né? E a CBJJ, meu tempo de luta lá são 5 minutos da minha classe. Ok? Tranquilo? Coloca Michel, coloca essa pergunta na caixinha que daqui a pouco eu vou começar. Caraca, passou rapidinho. Coloca na caixinha aí que eu vou responder. E aí vai ser mais fácil. Então, volume, intensidade, densidade. Volume é o que eu falei, começar a treinar com tempos mais longos, né? E aí quando vai chegando perto da competição, eu já tenho que treinar na quantidade exata que a competição precisa. Beleza? A intensidade. Se eu faço volumes altos no início, a intensidade tem que ser mais baixa. E aí quando eu vou diminuindo o volume de treino, que eu vou pegando o treino e ajustando para o tempo que eu preciso na luta, o que eu faço? Eu preciso de uma intensidade mais alta. Eu já falei isso, quem me acompanha já escutou, né? Galera que também me acompanha nos cursos aí já escutou. Eu, Lúcio, não preciso conseguir fazer 10 treinos. Eu não preciso, ok? O que eu preciso? Eu preciso conseguir fazer. No caso, eu não preciso conseguir fazer 5 lutas. Eu não preciso fazer 10 lutas. O que eu preciso? Conseguir fazer 5 lutas da forma mais insana possível, que é a média da minha categoria. Eu aguento fazer 10 lutas, mas é da forma mais insana possível para você lutar numa competição? Se não for, não adianta. Consegue entender isso quando a gente pensa em competição? O teu aluno ele não precisa aguentar 40 lutas. Quantas lutas ele faz? 6 de 7 minutos, um faixa roxa? Ele precisa aguentar 6 lutas da forma mais insana possível. Por quê? Porque se ele precisar na competição bater asas e voar, ele tem que voar. É isso que você vai montar no planejamento dele. Mas para que isso aconteça, você tem que planejar. Então, apesar de eu não precisar fazer mais que 5 lutas, não é isso que eu falei? Não é isso que eu, né? Apesar de eu não precisar, no começo da planilha eu faço. Por quê? Porque lá eu estou preocupado com o volume. E o que esse volume vai me ajudar, Lúcio? Vai me ajudar a criar algumas adaptações fundamentais para que lá na frente tudo esteja funcionando bem. Meu coração está mais forte, tem mais capacidade de ejetar sangue, minhas musculaturas têm mais vasos sanguíneos, chega mais sangue, sai mais sangue, chega mais nutriente, sai mais nutriente, chega mais oxigênio, sai mais gás carbônico, vai chegar mais glicose se eu precisar, vai chegar mais hormônios se eu precisar, e vai sair mais lactato, eu vou conseguir limpar. Os treinos longos conseguem trabalhar as fibras vermelhas, que são aquelas fibras que contêm mais, entre aspas, usina da célula, né? Que é uma estrutura chamada mitocôndria, mas pode esquecer esse nome, que são as usinas das células. Então, se eu consigo aumentar a quantidade dessas usinas, eu consigo metabolizar mais alguns substratos energéticos, vão me ajudar muito no treino, tá? Inclusive, né, refazer uma estruturazinha que a creatina se liga, né? Primeiro sistema de explosão, que a creatina está envolvida, ela vai ser reciclada, ela vai
pegar de novo energia justamente nessas usinas que eu falei, na membrana dessas usinas. Essas células que eu falei que são vermelhas, que tem mais essas usinas, são exatamente uma das que ajuda você pegar o lactato, quando você está naquela acidose, que está passando uma guarda, raspando, ou está tentando pegar, que tua mão fica toda dura ali, é justamente essa acidose que está acontecendo ali, parte dela vai ser jogado para essas fibras vermelhas, para ele ser reestruturado e voltar como energia. Consegue entender isso? Isso eu vou criar nos treinos longos, bem estruturados. E aí, nos treinos curtos, o que a gente vai fazer, Lúcio? Quando a intensidade estiver muito alta, eu vou pegar essas estruturas que eu criei e eu vou deixá-las mais loucas possíveis, porque o treino vai ser tão intenso que teu organismo vai pensar assim: caraca, o Lúcio tá muito maluco, eu tenho que aumentar mais a quantidade de pessoas trabalhando nessa usina. Pessoas entre aspas, né? Quais são essas pessoas? São as proteínas e as enzimas. Muito mais enzimas trabalhando. E por que isso vai te ajudar? Sabe por que isso vai te ajudar? Porque quanto mais trabalhadores, entre aspas, tiver nessas estruturas que você criou, mais eficiente vai ser o mecanismo de produção de energia e de produção de energia e de retirada, né, desse lactato aí. A sua performance, porque as pessoas falam, atleta não cansa? Cansa. A diferença é que a recuperação dele é muito mais rápida do que de outra pessoa. Se eu pegar hoje uma pessoa na mesma condição que eu, que não treina como eu treino, se ele é um sedentário, a gente vai fazer a mesma atividade, né? Eu vou conseguir um pico maior de intensidade e ele não. E a recuperação, né, vai ser muito mais rápida, às vezes até durante a própria atividade, e ele não. 5 minutos depois de um rola, depois de um rola de 5 minutos, eu vou conseguir, em pouco tempo, 1 minuto ou até menos, tá pronto para o próximo rola, e ele vai precisar de 10, 15, 20 minutos para se recuperar. Isso é eficiência, tá? Eficiência de retirada de toda essa acidose aí e das outras estruturas que estão acontecendo, das outras reações que estão acontecendo. Mas isso eu tenho que preparar o organismo do meu aluno para ele poder fazer isso. Beleza? Foi, galera? Eu acho que isso aí Vou responder as perguntas aqui. Vamos lá. Henrique. Lúcio, então, traçando um objetivo, uma pessoa não atleta consegue chegar bem para lutar um campeonato como um brasileiro ou um mundial? Gostaria de ter esse objetivo para 2022. Pô, dá para ter esse objetivo para 2021. Agora, uma pessoa não atleta consegue treinar num nível para chegar numa competição dessa grande? Aí agora vamos pensar só o que é atleta e o que é não atleta, ok? Vamos lá. Se atleta for uma pessoa que só treina e descansa, tá? Se atleta for uma pessoa que treina e descansa, ela vive para lutar, ok? Se for isso, eu não sou atleta. Porque eu acordo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite todo dia. Trabalho aqui, vou daqui para lá, dou uma aula 6h30 no centro da cidade. Quem não conhece o Rio, é bem longe, tá? 6h30 no centro da cidade. Do centro da cidade, eu vou lá para Vista Alegre. Depois eu volto para cá, aí almoço correndo, vou para dar aula de novo. Aí vou dar aula no centro e fico até tarde da noite. Depois volto para casa, atendo o aluno no meio do percurso. Então, e como é que você treina? Normalmente eu treino com os alunos mesmo. Beleza? Consegue entender isso? Isso não é vida de atleta, então eu não sou atleta. Então, se eu não sou atleta por essa visão, ok? O meu condicionamento é de atleta. Concorda comigo? Eu consigo lutar mundial, foi bem ano passado, ganhei, brasileiro ganhei, internacional, Rio FAO, brasileiro de equipe, as competições eu ganhei, são as principais para a minha classe. Então, eu consegui lutar num nível de atleta sem ser atleta, ok? Então, só pra gente entender. Agora, concorda comigo? Se um cara que vive para fazer isso não vai ter mais chance? Sim, concordo contigo, ele vai ter mais chance. Então, qual é a minha diferença para ele? Eu não tenho chance de errar. Eu não tenho esse limite de erro. Por quê? Porque se ele errar, o corpo dele consegue se recuperar, ele consegue, né? Ele tem toda uma estrutura para fazer isso. Eu não tenho.
eu não vou dormir direito, eu não vou me alimentar direito pela corrida do dia, eu tenho pouco tempo para treinar, às vezes quando eu vou treinar tem um faixa branca na aula, eu não posso treinar, tem que dar atenção, tem um iniciante, tem uma pessoa que passou mal e eu vou ter que dar mais atenção no treino, então eu não consigo treinar como eu pensei que eu ia treinar. Então não tem chance, na minha planilha ela tem que ser muito bem amarrada, qualquer ajuste é um grande ajuste, se precisar, eu ia treinar, mas minha filha passou mal, ou meu filho passou mal, ou eu tive que ir na escola pegar eles, ou eu tive que fazer alguma coisa, eu acabei não treinando, e aí? A minha planilha tem que estar muito bem amarrada. Beleza? Você conseguiu entender isso? Então, quem não é atleta, quem não leva a vida de atleta e quer competir como um atleta, que é o meu caso, não tenho chance de errar. E como é que eu não erro? Eu falo sempre isso. Se treinamento é uma ciência, procure um cientista. Tu vai procurar uma pessoa que não é um cientista daquilo ali, a chance de dar errado é muito grande. Ok? Vamos lá para outra. Em relação ao treino físico, como funciona a escala de potência dentro das semanas? M Macedo. Depende, cara, porque aí, vamos lá, depende da fase que a gente tá e do tipo de organização que se tem. Mas assim, vou te falar, tem professores que jogam a potência, por exemplo, pro início da planilha, tá? Não é a estrutura que eu sigo, eu não gosto dessa configuração. Não estou falando se é certo ou se é errado, tá? É uma estratégia que não é a minha. Eu gosto de jogar a potência, que é uma valência de um valor residual baixo, né? De volume residual baixo. Então ela acontece rápida. Eu gosto de jogar mais perto do período competitivo. E aí, como é que ela vai se adequar à semana? Depende de quantos dias eu tenho para o cara treinar e depende de como é o treinamento dele, depende de como é a estrutura dele. Por exemplo, tem exercícios de potência que eu não consigo fazer. Então eu tenho que adaptar essa ideia de potência para a minha realidade, porque as minhas lesões não me permitem alguns exercícios. E aí, como é que você faz, Lúcio? Lembrando que cada capacidade física, ela tem o treinamento principal e ela tem outras capacidades físicas em volta dela que sustentam ela. Por exemplo, força. A força máxima é uma coisa, mas eu posso melhorar a minha força máxima ou a percepção dela treinando equilíbrio que me dá coordenação para a luta? Posso. Então, às vezes, se eu não consigo treinar a força máxima por algum motivo com a carga, com alto peso, né, vamos dizer assim, então eu pego outras características, outras capacidades físicas que equilibram essa capacidade e eu treino essas para que me dê um suporte melhor. Beleza? Mas aí é porque eu não tem como responder de fato, porque isso aí vai depender muito de cada pessoa. Ussi, olha aqui, esse aqui é pesado, hein? Abirrian, Ussi, obrigado por estar aí participando. Pequenas competições para pegar ritmo durante esse ciclo muda alguma coisa no programa? Ussi, excelente pergunta. Então, eu, particularmente, quando eu monto uma planilha, se for uma competição pequena, por exemplo, eu já lutei algumas competições de algumas federações, não vou citar nome para não achar que eu estou depreciando, tá? Mas eu já lutei algumas federações que não são a IBJJF e a CBJJ, e para eu poder lapidar alguma coisa, ou porque eu estava muito tempo parado na época e para poder pegar ritmo. O que acontece com isso? Na minha planilha vai mudar muito pouco, a não ser que eu tenha uma lesão, tá? Agora, eu tiro esse dia como um dia de treinamento forte. O que isso quer dizer? Que eu posso treinar um dia mediano ou leve, um dia anterior. Porque é o dia de amanhã que eu vou competir, é uma competição, então ela vai estar o dia como treinamento forte. Então hoje eu posso treinar. Mas se fosse um brasileiro, por exemplo, hoje eu não treinaria. Eu deixaria o meu corpo descansando mais. Não sei se responde exatamente o que você pensou, mas é basicamente isso. Então, uma competição pequena me ajuda a pegar ritmo, eu preciso do ritmo. Tem atletas que não precisam de ritmo e já vem numa pegada muito boa e a gente pode evitar esses estresses. Qualquer competição, a chance de lesão é muito grande, né? Você está botando o carro na rua, a chance de passar por um buraco é grande. Então, aí às vezes a gente tem que, ainda mais se o cara tem históricos de lesões repetitivas, que é o meu caso, por exemplo. Então, e às vezes o cara tem essa veia competidora que você não precisa estar ativando tanto assim, porque é dele, então dá para dar uma segurada. Mas se tiver que competir competições menores, então eu vou
vou colocar essas competições e vai contar apenas como um dia forte e não como uma competição. Não vai mudar muito a minha semana por causa disso. Às vezes eu só troco a ordem do dia. De repente o dia era... Ele tinha que treinar muito forte nessa semana na quarta. E aí ele... pô, apareceu competição, eu vou entrar, vamos fazer um teste, sei lá, algo assim. Aí eu jogo essa quarta, que seria muito forte, eu jogo pro dia da competição e faço um remanejo na semana dele. Espero ter respondido. Obrigado, pô, Berrian aí, ó, galera. Multicampeão. Lúcia, não é uma pergunta, é só um soco. o, cara, Michel, faz a pergunta de novo, Michel, quando tô achando aqui, por favor. Tem uma coisa aqui. Estão perguntando aqui se eu faço teste de VO2 máximo. Vamos lá. Os testes de VO2 máximo que existem são muito abaixo do que o jiu-jitsu realmente precisa. Então vão dar sempre algo que é... Como é que fala? É muito superficial. Muito mesmo. Aí, assim, cada profissional tem uma estrutura de trabalho, mas o cara vai fazer VO2 máximo às vezes correndo, que é a maioria dos testes, né? E o que isso me diz de fato? Porque, assim, VO2 máximo depende. Galera, para quem não sabe, VO2 máximo é uma das mensurações da saúde do coração, vamos dizer assim. Da capacidade que você tem de utilizar oxigênio. Ele depende da força do coração, da força de contração e do volume que você ejeta, tá? Ele depende também da sua frequência cardíaca máxima, mas isso treinamento nenhum interfere, porque isso é uma questão fisiológica hereditária, tá? E depende de quantidade de estruturas dentro do coração que você tem para receber estímulo, isso aí não depende de treinamento nenhum. Então isso a gente tira. Com treinamento a gente consegue melhorar a força do coração, de contração e a capacidade de enchimento do coração. Isso a gente consegue com treino de jiu-jitsu, com treino de corrida consegue também. Outra coisa que interfere, e aí que está o grande diferencial, tá? O grande diferencial mesmo é a capacidade que as musculaturas ativas na modalidade utilizam o oxigênio. Aí o cara vai correr, aí qual a musculatura ativa? Perna. Aí tu está mensurando a utilização de oxigênio só na perna. E aí, quem treina jiu-jitsu, quantas vezes você saiu com a perna empedrada de uma competição? Perna empedrada? Eu nunca, tá? Não lembro alguém que tenha saído. Agora, braço, peitoral, costas, né? São musculaturas que a gente exige muito, independente se está lutando por cima ou por baixo. Exige bastante, tá? E assim, a perna pode sair cansada, mas não num nível de um tronco. Então, pode acontecer? Pode, eu tô falando que não possa, tá? Mas é bem menos. Então, algumas coisas assim que a gente aprende na faculdade, só isso aqui vale. Quando a gente vai para a realidade, para o dia a dia, nem toda a teoria é aplicada na prática. Eu gosto de falar que na prática a teoria é outra. Mas, então, galera, vamos lá. Tá acabando aqui o tempo. Brigadaço mesmo aí. Só preciso falar uma coisa antes que acabe, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto. Dependendo se todo mundo concordar, eu posso até dobrar a live aqui, mas antes dessa aqui eu tenho que passar uma mensagem. Eu estou lançando meu curso, né, também, e já teve um grupo do WhatsApp, que foi um primeiro lançamento, né? E agora eu estou abrindo aqui o carrinho livre, né? E esse carrinho aqui que eu estou abrindo, para quem está aqui na live, se quiser entrar, no meu perfil tem um link lá, vai ter um desconto aí de 20% no valor do curso. São mais de 100 aulas, tá, no curso. Isso aqui que eu falei, absurdamente mais, claro. Tudo voltado para a aula de jiu-jitsu, para o dia a dia do jiu-jitsu. E o código, tá? Se você quiser, anota aí. Lúcio M7. Lúcio M7. É o código de desconto. Se você tiver interesse, entra Célia aí, né? Célião, BJJ. E aí, a gente pode abrir mais uma live se vocês quiserem para falar um pouco disso, mas... Então, galera, quer falar sobre Jiu-Jitsu Invisível. Quem quiser aí, que ainda tem interesse no curso, vai estar aberto até amanhã esse
esse link daí no meu perfil. E com esse, quem tá aqui na live, se botar Lúcio M7, tá? Tem um desconto de 20% no valor do curso. Beleza? Brigadão. Tranquilo? Quem tá aqui? Acho que dá tempo de falar. Quem concorda com mais um... Fala um pouco sobre jiu-jitsu invisível, técnico e mentoria. Pô, a gente tem 27 aqui. 20 quer já a live? A gente faz. Galera, quando eu falo de jiu-jitsu invisível, né? Sombra também tá fazendo curso aí, é da primeira turma, né? Show. Muito obrigado. O jiu-jitsu invisível que eu falo é aquele que a gente pensa, né? Ele não acontece de fato. É aquele jiu-jitsu que, quando você tá lutando, você imagina... por exemplo, tô aqui, vou pegar o braço do meu adversário, né? Aí segurei o punho dele para dar uma americana. Ele também pensou nessa americana, quando eu peguei o punho dele. Então, apesar de não fazer americana, ele já vai se defender. Então, isso aconteceu, mesmo não acontecendo de fato. Isso tem um peso muito grande numa luta, porque pode mudar toda a movimentação ou toda a estratégia que seu adversário está fazendo. Isso é muito importante a gente se preocupar com isso e a gente precisa montar uma estrutura para treinar isso. A cabeça, ela é muito importante. Quem não tem formação de educação física tem condições de assistir a didática do curso? Total. Eu criei o curso para quem não é da educação física, na verdade. Só que tem gente da educação física que, como a faculdade, como eu até falei ainda agora, ela tem uma teoria, mais para teoria, mais para parte didática, né? Ela é muito formal. Às vezes não consegue transferir aquele conhecimento para o dia a dia, para a rotina do jiu-jitsu. Então muita gente é formada em educação física, faz o curso porque quer pegar essa sacada de transição do conhecimento. Mas a ideia é para a pessoa que não é formada, tá? Pegar ali o conhecimento do curso e aplicar no dia a dia. Se você pegar, quem está fazendo aqui, se eu estiver mentindo, pode falar. Tu pega ali, assistir um módulo, assistir uma aula, tem coisa ali que tu já vai usar no teu dia a dia, cara. Nome da sua equipe, da minha equipe? É isso o que tá perguntando, Marcos? Então, cara, o nome da minha equipe é GF Team. Hoje, né, eu tô Mestre Júlio abraçando a GF Team. Tem outras pessoas muito importantes dentro da equipe que também tem me abraçado. Uma outra pessoa que me ajuda muito, muito mesmo é o Mestre Baraúna. Mas acima de tudo a gente é jiu-jitsu, né? Quando a gente pensa em conhecimento. Então, é o meu pensamento, é o pensamento do Mestre Júlio, do Mestre Baraúna, que quando a gente pensa em conhecimento, a gente sempre pensa no jiu-jitsu. E claro, isso vai agraciar nossa equipe? Vai. Mas também vai agraciar sempre o jiu-jitsu. Se uma academia evoluir, ela me ajuda a evoluir porque eu vou ter que evoluir para acompanhar. Pô, que legal, Fabrício. Tem usado aí as dicas, show de bola. A ideia é essa. A ideia é fazer algo que se use, né? Porque assim, pegar a ideia, o cara ter todo o conhecimento de uma formação, não conseguir aplicar no jiu-jitsu dele, tem alguma coisa errada. A ideia é você pegar todo o conhecimento da formação, mas aplicado. Que na verdade, quando você for olhar, sei lá, 20% da formação de fato a gente consegue aplicar. Renan. Vamos para mais uma? Um pouquinho só, não pode ser muito não, ok? Bota um ok, se botar um ok, quantos vão querer mais uma aí pra gente dar uma continuidade e responder? Tem pergunta aqui. Só uma. Tem a pergunta do... Tem a pergunta do Michel, que eu acabei não respondendo e não tô achando mais, Michel. Quantas medalhas? Nossa, eu tenho bastante. Dá pra ver. Essas aqui são as principais, dá pra ver aí? Mundial. Essa aqui, ó. Primeiro mundial que eu ganhei em 2005 de faixa marrom. Essa aqui é do mundial desse ano, do ano passado. Brasileiro individual. Brasileiro de equipe. Brasileiro individual. Eita, minha coisa caiu. São as últimas aí da minha volta.
Beleza? A live vai baixar aqui. Eu vou jogar. Eu vou jogar aqui pra. Hoje utilizou minha técnica de força com faixa. Show, Jorge. Show de bola. E a live tá continuando? Vamos lá. A live tá continuando. Passou de 1 hora. Não sei quanto vai, não. Então vamos embora. Vamos embora aqui. O Instagram gostou da gente, hein? Show, Jorge. Muito bom. Pô, obrigado por acreditar no que eu passo aí e tá nessa jornada com a gente. Na hora da competição, qual a, me- qual a mente de um campeão? Primeiro, primeiro, assim, quando a gente fala de mente de campeão, né? A gente fala de uma estrutura pré-treinada para suportar um estresse que virá. Se eu não treinar a mente do meu aluno para que nesse estresse, tá? Nesse estresse, ele suporte aquilo ali, é muito complicado, porque se você não sabe o que que é, você se assusta. Consegue entender essa dimensão comigo? Se você não sabe o que que é o estresse, você se assusta. Agora, se eu consigo, com um treinamento. Galera, se tiver alguma pergunta mais. Que você queira uma resposta, assim, que eu pegue depois, bota na caixinha. É uma interrogaçãozinha que tem aí na tua tela. Então, por exemplo, o Lúcio, eu tenho fobia, né? Tenho de lugares fechados, não gosto quando a pessoa está me amassando. é, e isso é muito, muito pesado, né? Então, eu tenho que treinar o meu organismo para suportar isso caso isso aconteça na competição. Ou eu não iria competir. Já que eu quero competir, eu tenho que cuidar disso. Por quê? Quando acontecer na competição, por mais que eu me desespere internamente, eu tenho que ter um ponto de apoio psicológico e emocional para que eu organize minha cabeça e eu consiga voltar para onde eu estava. A diferença, galera, não é se você vai perder a cabeça, tá? A diferença é quanto mais rápido você vai voltar. Mesma coisa do cansaço. A diferença não é que você vai cansar. Cansar todo mundo vai. Mas se o treinamento que você fez vai te dar uma condição fisiológica para você voltar o mais rápido possível para o seu estado normal. E a cabeça é a mesma coisa. Ah, vai dizer que tu tá lutando lá, aí o cara vai de maldade, né? Fecha a mão e rasga a tua boca ali com um estrangulamento na boca. Você não vai ficar com raiva por causa disso? Vai. Perdeu a cabeça? Perdeu. Porém, isso apareceu. Quanto tempo rápido você percebeu que perdeu a cabeça e quanto tempo, né, qual foi a velocidade que você voltou para a luta? É isso que interfere no resultado. Então a ideia, às vezes a pessoa, eu vou te preparar para você não ficar nervoso. Não, vou te preparar para quando você ficar nervoso, você vai conseguir voltar para o teu plumo. Ah, vou te preparar para não ficar cansado? Não, vou te preparar para cansar. Só que quando você cansar, eu vou te preparar para que você volte o mais rápido possível para o teu estado normal. Consegue entender isso? A ideia é essa. Porque se a gente não trouxer isso para a realidade do dia a dia, e aí, cara, não vai sair agora, mais para frente. Eu tô pensando até nisso aí, num cursinho aí, cursinho rápido mesmo, coisa bem rápida, vai ser bem, bem acessível, muito, muito acessível mesmo, na verdade. E sobre algumas situações mentais, como que a gente treina o psicológico do aluno. Por quê? Porque isso, até vou dar agora um spoiler, né? Existem coisas que a gente consegue fazer na aula que vão dar, criar como se fossem estacas, né? Pontos de restauração para a mente do nosso aluno. E quando a gente consegue sacar isso e falar isso na competição, falar em algum momento de desespero dele, ele volta para esses pontos de restauração. E é o que a gente vai criar na nossa aula. Quer dizer, que tem como a gente criar conscientemente, tá? Tem como a gente criar. Tem momentos para fazer cada coisa e, pô, ter um resultado fantástico, fantástico mesmo. Quanto cinturão você tem? Cinturão não tenho. Nunca lutei por cinturão, não. Mas, assim, eu acho que não é nem a quantidade de medalha, mas a grandeza dessas conquistas. Acho que isso faz a diferença. É, Porque, assim, por exemplo, eu trocaria todos os títulos por um título mundial. A grandeza da conquista ela é muito significativa para o atleta, não a quantidade dessa conquista. Ah, eu tenho dinheiro para lutar todas as competições amistosas no ano e eu posso ser campeão em todas.
Mas se eu lutar o Mundial, eu não vou em nenhuma dessas competições, porque o dinheiro não vai dar, então eu vou lutar o Mundial. Consegue entender isso? Esse peso da competição? A grandeza da competição ela é muito importante para o atleta. Porém, tá? Se o cara nunca lutou Mundial na vida, ele tem que ter escalas para chegar lá. Não é um cara que nunca competiu nada, nem sabe como é que ele vai reagir na competição, se inscreve no Mundial e vai tentar a sorte. Vamos lá, de novo. Não vou dizer que isso não é impossível acontecer do cara ganhar, porque, cara, se tratando de ser humano, tem coisas incríveis. Porém, a chance de dar errado é absurdamente grande. Você tem previsão de quando vem a Brasília ministrar o curso? Poxa, eu tive aí dando o curso da Jeff Team, né, como coordenador de curso e ministrante do módulo de autoatendimento. Depois eu tive aí de novo, né, para dar o curso do método 7 mesmo, presencial. E aí não tem previsão não, mas tenho bons amigos aí. Pessoas aí que realmente... Aí ali, Minas, né? Galera de Minas que luta em Brasília direto ali, que tá ali. Tem um carinho especial por mim ou por vocês. Michel, acho que não tá mais na live, né? Pois é, não pude participar quando você veio. Mas vamos ter oportunidade. Quem sabe aí. Eu tô conversando com um amigo, de repente, para ir para Minas. De repente, acontece algo por aí também. Então, galera, assim, o que eu tinha que falar, né? Eu falei dos objetivos, do escolha de competição, toda aquela estrutura, isso é muito importante. Tinha uma pergunta aqui importante que eu perdi. Não sei se eu vou achar. Michel não tá aí, se ele tivesse para refazer a pergunta. Vamos lá, deixa eu tentar achar aqui porque eu acho importante. A pergunta foi boa. Na hora eu li assim rápido. Qual a possibilidade de um atleta de performance se lesionar num treino? A possibilidade de lesão num treino é todas, para todo mundo. Agora, existem pessoas que são inconsequentes treinando. E essas pessoas a gente tem que evitar mesmo. Eita. Tô fazendo besteira. Jesus, tô fazendo besteira aqui. Show. Existem pessoas que treinando, elas são inconsequentes, tá? O que é isso? Não é maldosa, é inconsequente. Por acaso eu falei disso no treino esses dias. O que é uma pessoa inconsequente? Ela sai fazendo tudo que vem na cabeça de qualquer jeito, ela não pensa o peso que ela tem, o peso que o outro tem. Às vezes o cara é muito pesado, vai lutar com um cara leve, sai rolando por cima, sai fazendo doideira, pisando em mão e tal. A chance de se lesionar é muito grande. Por exemplo, na idade que eu tenho, excessos de lesões assim já não me cabem mais. Não caberia nunca, mas agora muito menos. Então, algumas pessoas eu realmente evito treinar. A pessoa não tá com maldade comigo, ela só é inconsequente. E aí, assim, eu vou ser mais inconsequente que ela se eu aceitar o treino. Porque eu já mapeei. Então, tem gente que acha, tá, que o treino da academia é treino de competição. Não confunda treinar forte com treinar como uma competição. São coisas diferentes. Na competição, tá, certas coisas a gente até permite, porque às vezes você tá num nível de adrenalina diferenciado. Na academia, não. O cara que tá treinando comigo, amanhã ele vai trabalhar. Às vezes o cara trabalha e precisa da fisionomia ali, aí vai estrangular no nariz, vai estrangular na boca. Pô, por favor, pelo menos no meu treino eu não quero isso. E sou bem claro com isso. Tu vai estrangular o cara na boca, vai arranhar o rosto do cara que tá ali treinando contigo. E daqui a pouco ele vai estar atendendo o cliente, dependendo do trabalho que ele tiver, ele vai ser despedido por causa de um... Não sei nem o que falar aqui. Mas, por causa disso. Beleza? Então, não cabe isso, cara, num treino. Consegue entender? Então... mas se não treinar assim, não treina forte. Eu não faço isso e treino forte. Eu tenho alunos que não fazem isso e treinam forte. Tem nada a ver brutalidade, tá, com intensidade. São coisas totalmente diferentes e na minha concepção, sou bem avesso a isso. Tem professor que permite, mas esse professor não sou eu. Tá? As pessoas que estão na minha aula, elas precisam treinar bem, treinar forte, ter condicionamento, ter saúde
e no outro dia tá pronto para trabalhar de boa, né? Tá bem. Agora, tem lesões que acontecem, um joelho bate, aí são outras coisas. Mas agora aconteceu uma lesão por escolha, eu escolhi sair rasgando o rosto do cara, e eu escolhi botar um cotovelo na costela do cara de maldade, aí não dá não, pra mim não cabe. Treino de, treino de força por semanas, quantas vezes o ideal? Não diria nem o treino de força em si, porque força ela tem várias manifestações. Mas assim, eu penso o treino físico de uma forma diferente de algumas pessoas, né? Eu já vi treinadores aí de preparadores físicos que eles acham que eles fazem um milagre pro lutador. Que o cara só é o cara, o lutador só é aquilo ali porque ele prepara o cara físico. Ingenuidade dele, porque ele é só um mero colaborador. Agora, é claro, ele ajuda? Ajuda. Mas o treino físico, ele dá uma base para o cara treinar melhor. Ponto. O treino físico dá uma base para o cara treinar melhor. Eu, como preparador físico, tenho que preparar o teu organismo para você treinar melhor. E não fazer, achar que o meu treino é o responsável por você ser campeão. Eu te ajudei, mas eu não sou determinante. Determinante é o jiu-jitsu. Então, você tem que treinar mais vezes na semana, tem que treinar jiu-jitsu. Essa é a ideia. Agora, como é que a gente organiza isso? Não tem lógica você treinar 5 vezes na semana preparação física e 2 vezes, 3 vezes jiu-jitsu. 4 vezes jiu-jitsu. Menos do que a preparação física. Normalmente eu falo que, cara, se organiza para treinar 5 ou 6 vezes jiu-jitsu e 3 vezes preparação física. Eu já entendo preparação física 3 vezes na semana como uma boa configuração. Dependendo da situação, até 2 vezes, quando o treino de jiu-jitsu está muito bem amarrado com a preparação física. Não vejo problema em relação a isso. Agora, treinar todo dia não é necessário. Quando vim visitar a academia do mestre Gleison na Penha novamente. A pergunta. Obrigado por você visitar lá, foi grandiosa. Ô, Ossi, que isso, agradeço vocês por ter me recebido lá. Olha na caixinha, por favor. Show, é que não apareceu pra mim. Sua equipe vai competir a Copa Company? Alguns atletas vão competir sim. Vamos lá. Boa noite, professor. Fale um, fale um pouco do aquecimento antes das lutas em competição. Muito boa essa. Fale um pouco do aquecimento de competição. Cara, só, primeiro existe o ideal, que é você conseguir o aquecimento, trazer o seu batimento cardíaco, trazer uma condição toda fisiológica, tá? Hormonal, articular, para a condição que você vai encontrar na luta. Mas nem sempre você tem espaço para fazer isso e às vezes você nem tem ali um clima legal conseguir aquecer. Às vezes, algumas pessoas já me relataram isso. Eu, particularmente, né? Eu me preocupo com algumas articulações que eu tenho já deficiência, então eu me preocupo com essas articulações. Eu faço alguns exercícios, né? Um deles é respiratório, eu hiperventilo, porque assim, o teu coração está diretamente ligado ao teu pulmão e vice-versa, né? Se você acelerar a respiração, seu coração acelera, sua respiração acelera, porque eles fazem parte de um ciclo de circulação sanguínea, né? E aí, normalmente eu hiperventilo para o meu coração dar uma acelerada, para que eu entre com meu coração num batimento cardíaco alto na luta. Entre outras coisas, eu tenho meus movimentos articulares que eu faço de mobilidade ali e e esse exercício respiratório também antes de entrar, isso já me dá uma condição de luta interessante. Quando dá, né, quando tem espaço, eu faço umas outras estratégias. Mas nem sempre você vai conseguir fazer isso, né? E aí o que você tem que entender é que você tem que criar um básico mínimo para que você possa entrar na luta. Não aquecer é ruim, muito ruim. Primeiro que você vai começar a luta numa condição ruim fisiológica, até você ter eficiência em produção de energia, tudo isso, pode se passar um tempinho da luta ali precioso, que não vai dar mais para você voltar atrás do placar. Espero ter respondido. É possível ficar em alto nível
com um treino de jiu-jitsu por dia? Claro, claro. Basicamente é o que eu faço, um treino de jiu-jitsu por dia. Existem fases que às vezes eu faço 2, mas na maioria das vezes de toda a minha planilha faço um treino. Galera, o que você precisa é planejar. Pensa comigo. Porque a ideia não é um treino. Ah, um treino, 2 treinos. Esquece isso. É o volume. Qual o volume que você vai treinar? Por exemplo, hoje o mestre me deixou 10 atletas no MEA para eu cuidar da quantidade de treinos que eles têm que fazer, né? Eu então utilizo o meu método de treino com eles, né? O método 7, que é a organização de treino, controle de estresse. E aí eu planejo quanto que eles têm que treinar, quanto que eles têm que descansar, qual o volume total de treino e tal. Vai ter dias que tem uns que eu coloco que não tem como ele fazer num treino. Aí ele tem que fazer 2. Beleza? Porém, tem dias que eu coloco que é só um treino e acabou. Não tem isso. Ah, e se essa fase for um mês fazendo isso, é isso e pronto. Não preciso, tem que fazer 2 treinos. Não tem que fazer 2, tá? Mas pode ser que você precise de 2. Mas pode ser também que você precise de 3, de 4. Depende de quem você está treinando e do quanto de volume você propôs para aquela pessoa. E isso que faz a diferença. E aí você tem que entender como que você vai calcular esse volume total. Que aí é uma outra pegada aí. Como você montou o método? Ótima pergunta. Então, na verdade, eu tive muitas lesões e muitos prejuízos, né? Durante a minha carreira, eu deixei de competir muito por lesão. Se somar tudo, eu fiquei, sei lá, mais de 6 anos parado por causa de lesão. E eu fui campeão mundial, até mostrei a medalha ali, né? A redondinha aqui, ó. Essa aqui. Eu fui campeão mundial em 2005, no adulto marrom, que é a porta de entrada ali para a faixa preta. Ganhei a faixa preta no pódio do Mundial de 2005. E isso eu estava vindo de uma sequência de lesão anterior. Eu já tinha ficado um ano e meio parado. Voltei em maio de 2005. Voltei em fevereiro de 2005. Competi. Fevereiro, março. Não, voltei em março. Competi em maio. Fui vice-campeão mundial. Fui vice-campeão brasileiro em maio. Depois competi o estadual. Na época fui campeão estadual e fui campeão mundial. E aí treinei que nem um condenado para isso, já vindo de lesão, lutei um mundial e me lesionei de novo. E aí fiquei um tempo parado de preta até voltar e tal. O que eu quero dizer com isso? Eu acabei perdendo boa parte ou a melhor parte da minha vida de atleta adulto. E chegou uma hora, quando eu voltei, eu tinha muitas lesões mesmo. E aí uma coisa eu pensei assim, cara, não tem como eu treinar como eu treinava antes para ganhar agora. Por quê? Se para ganhar eu tiver que treinar como eu treinava, então eu vou parar o meu jiu-jitsu. Não tem como eu treinar, porque eu ia me arrebentar todo. Eu treinava igual um maluco, treinava muito. E aí, o que começou a vir na minha cabeça? Tem que existir um meio de se treinar. Existe alguma coisa no treinamento que tem como treinar e eu aumentar a minha performance sem precisar fazer o que essa galera faz aí, batendo cabeça direto. Porque aquilo ali, pra mim, é suicídio. E possivelmente tem uma galera que vai estar como eu também. E aí eu comecei a estudar, voltar. Eu falei assim, cara, eu tô procurando a resposta na parte superficial, que é o treino em si. Eu tenho que voltar para a parte fisiológica. Comecei a olhar para dentro da célula dos alunos, no caso do indivíduo, do ser humano. E aí eu comecei a estudar a parte fisiológica, estudei muito, e aí encontrei a bioenergética, a parte bioenergética, que essa parte de sistemas energéticos, que energia você está usando açúcar e tal, gordura. Comecei a estudar muito isso e vi o quanto que isso era sofria interferência da parte hormonal e o quanto que isso interferia na parte hormonal. E assim, eu entendi que se eu der um estímulo de treino X, o organismo do aluno responde X. Se eu der um estímulo de treinamento Y, o organismo do aluno responde Y. E eu indicando que caminho o organismo do aluno ia seguir, ele ia ter uma resposta X. Aí eu falei, pronto, é por aí. Aí eu comecei a estudar muito a parte fisiológica, muito de energia bioenergética. Tanto você escuta eu falar muito isso, porque essa é a base do meu método. E aí eu peguei isso e comecei a sistematizar em treino. Aí eu comecei a falar, cara, qual o tipo de treino de jiu-jitsu que trabalha esse tipo de substrato energético?
Qual o tipo de treino de jiu-jitsu? Trabalha isso. O que isso tem a ver com a luta? O que acontece na luta? Por que na luta acontece isso? Pô, se isso aqui limita a luta, o que eu tenho que fazer treinando que melhor... E aí eu comecei. Então, antes de organizar meu treino físico, eu organizei meu treino de jiu-jitsu. Eu pensei no método para o jiu-jitsu e peguei esse método de jiu-jitsu e apliquei na parte física. E aí, em 2017, eu comecei de fato a estruturar o meu método de treinamento e ele começou a ficar pronto ali em 2017 de fato, né? Depois comecei a estudar em 2017, início de 2018, estudando muito e consegui estruturar o método 7 de fato, que eu pudesse mostrar para os outros. Eu sabia, mas não conseguia algo estruturado para passar para as outras pessoas. E aí quando eu consegui, foi legal. Comecei a treinar, comecei a ver que eu conseguia treinar e ter resultado, né? Comecei a desenvolver meu condicionamento, comecei a aplicar isso nas minhas aulas, comecei a ver que os meus alunos estavam tendo uma resposta, aluno de 56 anos, de 50 anos, de 40 e poucos anos, treinando no meu método. Eu tinha um receio muito grande de botar a galera para treinar de forma longa. Não vou botar o cara para treinar 10 minutos não, porque ele tem mais de 40 anos. E aí depois eu falei, cara, peraí. Eu entendi fisiologicamente que isso era totalmente possível e que tinha um benefício absurdo para o organismo dele, em especial para o coração, que pensando numa pessoa que só faz jiu-jitsu por saúde. E aí eu comecei a aplicar esse treinamento e no começo alguns professores me chamaram de louco, tem professor que falou que isso era impossível fazer, tem professor que falou que não tem como fazer isso numa aula coletiva, e eu fui provando aos poucos, né, no meu dia a dia, que tinha como fazer e que isso ia surgir resultados, e os resultados apareceram pra caraca. E graças a Deus apareceu, né? Mestre Vinícius, Galera, hoje a live aqui veio galera de peso aí. Me senti até importante agora, hein? E aí eu entendi que quando eu dou um estímulo, o organismo do meu aluno reage exatamente para esse estímulo. Então fala, cara, se eu sei o que eu faço, eu sei como é que ele vai reagir. E aí, essa é a sacada do treinamento. Agora, se eu não sei o que eu estou fazendo de fato, eu não sei como é que ele vai reagir, ele vai para qualquer lugar. E essa acho que é a grande complicação. A galera dá treino. Vou te falar, tem gente que dá ótimos treinos. Ótimos treinos. O problema é que ele não sabe para que serve exatamente. O Ussi, olha o caroço aí também, o Ussi, Jeff Team em Niterói. É em Niterói, não sei se é Niterói de fato, né? Consegue entender isso que eu falei? Tem gente que dá ótimos treinos, porém ele não sabe exatamente para que está dando aquele treino. Então esse treino ele se torna às vezes inútil para o organismo do aluno. Não confunda um treino que evolui o cara tecnicamente com um treino que evolui ele física e fisiologicamente. São coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entendeu? Tem gente que fala assim, o cara está evoluindo o quê? Tecnicamente ou fisiologicamente? São coisas diferentes. Porque se o cara ficar treinando muito, ele pode evoluir tecnicamente. Mas se fisiologicamente ele estiver perdendo, se ele estiver perdendo condicionamento, daqui a pouco ele vai se lesionar. Aí não adianta a técnica, porque ele está lesionado, ele não vai lutar, de repente não vai treinar ou vai sair da academia. Então, assim, é melhor eu pensar, estruturar ele fisicamente para suportar uma carga técnica maior e dando isso para ele, né, em doses homeopáticas durante o treino. E eu consegui um cara com condicionamento bom, com uma saúde boa e consiga ter performance para aplicar aquela técnica. Basicamente é isso. Foi assim que eu criei o método de treinamento. Treino de 2 horas foi muito bom. Foi como vencer um campeonato. É isso aí, Rafael. Cara, há um tempo atrás, se eu falasse para alguém assim, vou dar um rola de 2 horas aí, as pessoas iam achar maluquice. E hoje eu provei que não é maluquice. Claro que foi apenas um desafio, mas quem me acompanha sabe. Meus alunos treinam 40 minutos, né? Tem fases que meus alunos treinam 50, tem fases que eles vão treinar 1 hora e meia direto. Direto. Tô falando, fazer vários rolas dentro de 1 hora, não. Tô falando treinar 1 hora direto. Isso tem uma lógica. Claro que não se constrói isso, não é você chegar amanhã, galera, vamos treinar 1 hora. Não é isso. Mas você tem toda uma estrutura para que essas coisas aconteçam. E é isso aí que você tem que pensar. Qual a minha categoria? Eu tenho 64, 65 pós-pandemia, mas treinando de fato, legal,
no meu ritmo normal, eu tenho 62. Eu luto de pluma. Como dividir os treinos da semana? Esses métodos é plenamente aplicável em aulas de 1 hora? Totalmente. Cara, você tem que entender, primeira coisa quando eu falo escolher o objetivo, escolher as competições, no caso de uma aula normal, se você não tiver competição, você mantém o objetivo como competição, como se fosse, né, escolher a competição, você escolher o objetivo da aula. E aí quando você pega estratégias, tá? A estratégia é melhor para aquele tempo. Eu dou uma aula no centro da cidade de 17 às 18. Só tem 1 hora. Pergunta para os meus alunos se eles querem mais tempo para treinar. Porque ela é toda estruturada, né? Eu acho que deve ter alguém aqui que é da minha aula. Então hoje tem 1 hora. O que eu faço nessa 1 hora? Eu tenho que otimizar meu tempo. Aí, saber o que é um aquecimento, saber qual a função do aquecimento é fundamental. Por quê? Porque para essa aula eu não posso perder tempo. Então, saber o que eu quero, né? Como que eu vou estruturar esse aquecimento, como esse aquecimento pode ser bem planejado e já pegar a parte técnica dentro dele, parcial ou total, né? E depois já entrar, então assim, com 20, 25 minutos, eu já dei todo o conteúdo, o aquecimento, e eles já estão prontos para o treino. E aí ainda tem específico, dependendo da época, treino longo ou treino curto, eles passam por todas as adaptações que as minhas outras aulas passam. A diferença é que ela está mais condensada. Aí eu tenho que entender muito de volume e intensidade, porque às vezes eu não vou ter o volume ideal, mas eu posso compensar na intensidade com algumas estratégias. Olha o Léo aqui. Léo, responde aí. Tô mentindo, Léo? Você quer mais tempo de treino quando termina a nossa aula de 1 hora? Então, isso é muito importante. Estão entendendo, galera? Bota um joinha aí pra eu saber que a galera tá aí ainda, tão vivos e tão... Que às vezes o pessoal pode estar dormindo de frente pro celular. Dorme não, hein? Então, esse método é plenamente aplicável em 1 hora de aula. Cara, quanto tempo você tem? Se o meu aluno chegar atrasado, ele vai ser chamado a atenção. Todo meu aluno sabe disso. Chegar atrasado vai ser chamado a atenção. Porém, é melhor chegar atrasado do que não ir. Né? Só mais uma pergunta. É melhor chegar atrasado do que não ir. E aí, se meu aluno chega atrasado, ou ele chega para mim e fala, pô, Lúcio, vou passar uma fase de trabalho aí, só tenho 20 minutos para ir treinar jiu-jitsu. O que eu faço? Vai treinar. Quem tem que rebolar ali para fazer você treinar direito sou eu. Eu que tenho que estruturar o treinamento. Você me dá o problema e eu te trago a solução. Então ele vai vir com 20 minutos. O que eu posso fazer em 20 minutos para melhorar o condicionamento dele? Com o jiu-jitsu. Como é que eu posso pegar o jiu-jitsu em 20 minutos e fazer o meu aluno treinar de forma que ele se mantenha saudável? Vou dar uma grande dica agora, hein? Anota aí. Anota aí. Ó, vou dar aqui, ó, 5 segundinhos aí para você pegar um caderno. Anota. Você tem pouco tempo e você precisa gerar saúde no seu aluno durante uma fase que ele vai ter trabalho, ele só tem 20 minutos para treinar. O que você vai fazer? Vamos lá? Galera, já ouviram falar de HIIT? Treinamento intervalado de alta intensidade. Já ouviram falar isso? Treinamento intervalado de alta intensidade. Aplica esse treino no jiu-jitsu. Porque teu aluno tem pouco tempo e você precisa otimizar o tempo. E a melhor estratégia, às vezes, é colocá-lo de forma que ele consiga, tá? Gerar o máximo de adaptação possível. Ah, Lúcio, meu aluno é iniciante. Então, peraí. Vamos pegar esses 20 minutos, então, e vamos preparar o organismo dele durante um tempo e depois a gente vai para ele conseguir fazer esses treinos com mais intensidade? É estratégia. Você tem que saber pensar nisso. Você tem que ter, você tem que ter estratégias para colocar em prática. É assim que funciona. Não é difícil, mas tem que pensar. Treino das 9 começa às 9. E as crianças, qual o melhor treino? Cara, criança para mim tem que aprender brincando. O estresse de treino, de exigência,
Deixa para mais tarde que ela vai sofrer bastante, principalmente se ela escolher competir. Então, por enquanto, não gasta essa moeda que você tem, não. Deixa ela brincando, estrutura atividades lúdicas que ensinem jiu-jitsu, que o jiu-jitsu aconteça como um acidente dentro dessa aula e que ela entenda ou que ela configure aquele espaço como um espaço bom de estar. E aí ela vai conseguir aprender melhor. Quando ela pensar que não, ela sabe um armlock, ela sabe uma raspagem, ela sabe uma montada direito, ela sabe se equilibrar, ela sabe conduzir, ela sabe se mover, ela sabe escolher, ela sabe estratégia, ela sabe o jiu-jitsu. Só que de uma forma muito leve que você entregou para ela. Minha categoria é pesadíssimo. 15 anos, 78 quilos. Não sei qual é a tua estrutura física, tá? Mas se você tiver com um percentual de gordura alto, não for 78 porque você é alto e tem boa distribuição muscular, mas se tiver uma estrutura, uma condição de gordura bem alta, te aconselho a trabalhar isso por questões de saúde, tá? Estética, se você se preocupa ou não, é uma questão bem pessoal. Agora, a saúde você tem que se preocupar. E aí te aconselho a treinar isso aí, procurar um acompanhamento de um especialista, tanto na parte nutricional, se precisar hormonal, né, um endócrino, que às vezes pode ser algum distúrbio hormonal. Se não, só um nutricionista já vai te ajudar, dependendo da estrutura. Como eu falei, só se você tiver com um percentual de gordura muito alto. Se for, às vezes, um adolescente que é muito alto, que tem uma distribuição muscular boa, não tem problema não. Mas de qualquer jeito é bom ver isso. Lembrando sempre, estética, cada um tem a sua. Tô falando de saúde. Saúde. Sobrepeso não é questão de se aceitar ou não. É saúde. O sobrepeso, a obesidade, ela está vinculada, ela carrega, já é tido como uma patologia que carrega muitas outras. Diabetes, hipertensão, até câncer, né? Entre outros problemas que a pessoa pode vir a ter. Projeto social, treino leve ou treino intenso? Depende do objetivo do seu projeto. Se eu tenho um projeto social que eu tenho a característica apenas de socialização, de uma possibilidade de mostrar um mundo diferente para um aluno, eu vou entregar muitas coisas para eles e no meio disso tem o jiu-jitsu, né? Vou entregar muitos conceitos, muita questão do dia a dia e através do jiu-jitsu eu vou levar esse meu aluno a conhecer um outro lado da vida que pode tirar ele de uma estatística para uma outra condição social. Agora, se esse projeto social está vinculado à competição, dependendo da idade das crianças aí, no caso dos adolescentes, que às vezes projeto com adolescente, dependendo da idade dá para treinar mais forte. Agora, se for só criança, do mesmo jeito, atividade lúdica e o jiu-jitsu acontecendo como um acidente. O senhor indica alguma forma de se preparar mentalmente para um campeonato? O que você costuma fazer? Ah, Renan. Vamos lá. Eu costumo fazer muitas coisas psicologicamente, né? Eu tenho os meus gatilhos mentais, eu tenho uma estrutura mental que eu faço para me preparar para a competição, mas uma delas, quem me ajudou muito nisso foi minha esposa. Ela acompanha um psicólogo, né? Que ele tem um método bem peculiar, que eu não posso falar aqui porque é bem forte, mas ele tem um método bem peculiar e aquilo me chamou a atenção e tem muito a ver com a forma como eu precisava. E então eu comecei a fazer esse método, né? Mas na verdade, isso me acorda, isso me deixa em adrenalina quando eu vou lutar, isso é muito importante. Mas assim, eu aconselho procurar um coach mental, um psicólogo, caso vocês tenham necessidade. Mas eu acabei encontrando esse meio e tenho outros também. Então eu tenho alguns gatilhos mentais. Eu tenho coisas que eu falo para mim que me ajudam a despertar. Eu tenho pessoas que são importantes nesse gatilho também. A tua história de vida não pode estar desvinculada da tua estrutura emocional, né?
tentar arrancar isso é você, às vezes, arrancar a essência que te faz ser, né? Então, da onde eu vim, né? O que eu vi, o que eu passei, me ajuda muito também. É, não é, assim, eu não gosto da ideia de vitimismo, né? Então, assim, eu nasci numa comunidade, eu vi muita coisa errada, eu tive algumas dificuldades na minha vida, algumas dificuldades grandes, né? Algumas desestruturas, né? No meio do caminho, e aquilo me ajudou a escolher que eu não queria aquilo para mim. E tinha uma forma de eu sair daquilo ali. E a forma de eu sair daquilo ali é que eu tinha que ser bom pra caraca. Não melhor do que ninguém. Entendeu a diferença? Não é ser melhor do que ninguém. É ser bom pra caraca. E não tem opção. Não tem opção. Lembra que eu falei que no meu treinamento físico não tem chance de errar? Porque eu não tenho uma condição para isso? Ali também não tem chance de errar. O erro ali pode ser fatal. E quando você pesca isso, foca e sai. É isso que eu peguei. Meu pai, ele não me educou para ele, para estar dentro de casa. Meu pai não me educou para ser um filho o tempo todo debaixo das asas dele. Com os métodos dele, do jeito dele, ele me educou para a vida. Ou eu acordava e mudava a minha história, consegue entender? Ou as coisas poderiam ser muito ruins. Então eu uso isso no meu, nos meus gatilhos mentais. Eu penso muito nisso, muito mesmo. Então quando eu estou pensando numa competição, quando eu penso no que eu tenho que fazer na minha cabeça, assim, essas coisas fazem parte disso. E assim, me lembrar que eu sou bom, lembrando de novo, não que eu sou melhor que outra pessoa, mas me lembrar que eu sou bom, me lembrar que eu consigo, faz parte do meu processo mental. Então isso é uma coisa que eu falo muito pra mim, assim. Cara, eu sou bom, eu vou conseguir, eu posso conseguir, por que não? Entendeu? Talvez a pergunta é, quem vai ganhar? Fulano? Por que não eu, né? Então, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Até que a vida me prove o contrário, aquilo ali é meu e pronto. Eu vou batalhar por aquilo ali, é meu. É um exercício que a gente faz. Lembrando de novo, não posso falar jamais que eu sou melhor do que fulano ou que eu sou melhor do que ciclano. Jamais. Mas eu posso falar que eu sou bom e que eu sou capaz, né? E que eu vou batalhar por aquilo ali. Consegue entender isso? A profundidade disso? Eu me lembro disso todo dia. Quando eu comecei a namorar minha esposa, eu trabalhava, eu tinha uma ideia de inferioridade, né? E eu trabalhava num lugar que não reconhecia isso. E aí, é, eu ganhava muito pouco pelo que eu fazia, por tudo que eu fazia, eu ganhava muito pouco. E aquilo mexia muito comigo, porque eu precisava ganhar mais, eu precisava ajudar dentro de casa, eu precisava ter um dinheirinho para sair com ela, né? E ela sempre falou para mim: você é muito bom, sabe? Você vai conseguir sair daquilo ali, você é melhor que isso. é, E ela me ajudou muito nessa configuração mental, de tirar um pouco desse ranço de que, por mais que a gente briga muito, né? Essa dualidade de eu sou vítima e eu consigo. E ela foi uma peça fundamental ali naquele momento, principalmente, que era o momento de eu começar a me aplumar cara, eu já era adulto, já tinha muita coisa e eu não conseguia me firmar diante da pessoa que era o meu patrão na época e de chegar para ela e falar, cara, eu preciso ganhar mais e tipo assim, o que eu tô fazendo aqui é muito importante e eu não tô sendo valorizado por isso, sabe? E ela foi uma pessoa que me ajudou muito a criar essa coragem. E a partir daí eu comecei também a multiplicar essa coragem para outros lugares. O medo, ele foi muito forte durante muito tempo na minha vida por vários fatores. E quando eu consegui vencer esse medo, e ela fez parte disso, né? Eu passei a vencer muitas coisas mesmo. E isso muda meu comportamento como atleta. Porque não existe um covarde na vida de fato e um leão lutando numa competição, por exemplo. Você
ou ele é leão nos dois, ou ele é covarde nos dois. Consegue entender isso? Porém, você consegue, se você ainda não conseguiu transformar isso na vida, você consegue transformar, e você na luta pegou essa veia, você consegue fazer essa transição e vice-versa. E graças a Deus eu consegui fazer essa transição. Quando eu comecei a descobrir que um moleque, sabe, que desfavorecido podia lutar, um moleque pobre pode lutar com o filho de um ricão em igualdade dentro do tatame não tem essa de se ele é milionário, se ele é rico, se ele é juiz, se ele é desembargador, se ele é político, não importa. Sou eu e ele ali e acabou. Consegue? Isso é muito importante na luta, cara. Isso é muito, muito importante. E quando a gente consegue entender isso, sabe? A gente transforma vidas, né? Beleza, Ossi? Acho que eu viajei demais aí, fui longe, hein? Se eu penso em dar aula no exterior ou levar seu conhecimento para o mundo, eu penso em levar meu conhecimento para o mundo. Cara, eu já tive a oportunidade de dar aula no exterior, mas eu ainda entendo que aqui eu tenho muito a crescer. Eu tenho pessoas que gostam do meu trabalho, que valorizam o meu trabalho, que é muito importante, que é uma coisa que eu amo. E, por exemplo, o mestre Júlio e o mestre Barahona valorizam muito o que eu faço. Valorizam demais, sabe? E isso é muito legal pra mim, sabe? Porque é minha veia, é o que eu gosto de fazer. E eu tenho muito a crescer ainda por aqui e não me vejo agora fora do país, não. Mas eu quero conquistar o mundo com o meu conhecimento. Ir lá, dar um curso, voltar, por exemplo. E eu tenho uma estrutura familiar, né? Tenho filhos, tenho esposa, que tenho que pensar também para sair do país, não é simplesmente ir, né? Eles têm que estar em conformidade com isso e tem que ser muito bom para eles. Mas eu penso e sempre pensei que eu tenho que ser reconhecido pelo meu nome. O meu sonho, em determinado momento, foi eu ser reconhecido, o cara chegar assim, poxa, treinamento físico, o Lúcio Flávio é uma referência, eu sempre pensei nisso, sabe? Jiu-jitsu, pô, cara, eu conheço o Lúcio Flávio e o meu nome ser referência para alguma coisa dentro do esporte. E eu tenho batalhado por isso aí, espero um dia conseguir ter o meu nome vinculado a alguma coisa muito importante dentro do esporte, para o esporte, para alguém, né? Para a comunidade, de uma certa forma. Ter pessoas que confiam no nosso potencial faz toda a diferença. Sempre faz, Renan. Nada foi... foi muito bom. Obrigado, galera. Vou fechar aqui a live, tá? Brigadão. Brigadão mesmo aí. Pergunta mexer aí, né? Foi lá na minha raiz. Dizer aí, quem tiver interessado no curso, tá? Tá na minha bio aí o link. E o código de desconto, se vocês quiserem, tá? É Lúcio M7. Lúcio e M de método, né? E 7 de 7. Mas é Lúcio M7. Se quiser, beleza? Valeu, galera. Célia, obrigado. Brigadão, galera. Brigadão mesmo. Obrigado por terem ficado 1h40 aqui, cara. Show de bola. César. Abração, Rafael, Renan, Lucas, Gabriel, mestre Vinícius Amaral, Caruso, a galera aí que passou por aí, Léo. Vou esquecer alguém, mas a Birriam deixou uma pergunta aqui, show de bola. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse curso, vamos junto. Eu vou estar junto com você em cada passo que você der, com certeza. Boa noite, galera. Deus abençoe a todos aí. Ótimo dia. Ótima noite, né? Ótimos sonhos. Ótimo dia de amanhã.